Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer hoje uma aula sobre deslocamento de equilíbrio, equilíbrio químico. Deslocamento de equilíbrio é uma questão que geralmente cai nos vestibulares, então é muito importante a gente saber. Se você não tem a base de equilíbrio químico, que é aquela introdução, que é o cálculo da constante de equilíbrio, não se preocupa, no final desse vídeo eu vou deixar dois links lá em direção ao vídeo de introdução e aí você revisa o que você precisar. Mas tu no teu vestibular tá indicado só esse vídeo aqui, então foca nele porque é ele o que mais vai cair. Por exemplo, Enem, a CAF, né? Tem alguns vestibulares que gostam muito de deslocamento de equilíbrio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, o equilíbrio químico, ele é, é aquela reação reversível, onde a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Ó. A reação reversível, você vai reconhecer por essa flechinha que está aparecendo aqui. Essa flechinha indica que está formando produto, que no caso aqui é o NH3, amônia, e a amônia está formando o nitrogênio e hidrogênio, que são os reagentes. Então a gente tem um sentido aqui que é chamado sentido direto. Esse sentido direto a gente vai chamar de velocidade do sentido direto, VD. VD. Esse VD que aparece aqui em cima é justamente de direto. E a mesma coisa, né? É o contrário, que a gente chama de inverso, tá? Então essa aqui esse que vai ser o sentido inverso. Essa setinha aqui que eu estou pintando de azul, ela vai ser a setinha do sentido inverso. E nós vamos chamar isso aqui de VI, VI de inverso. Então quando essas velocidades aqui se igualarem, a gente atinge o equilíbrio. Agora imagina que eu atingi o equilíbrio no momento que eu não tenho muita amônia e eu quero aumentar a produção de amônia. Então eu vou tentar alterar esse equilíbrio, eu vou deslocar o equilíbrio. Só que para entender o deslocamento de equilíbrio, primeiramente eu preciso entender algumas coisas antes. Por exemplo, o ΔH lá da termoquímica. Não precisa entender nada de termoquímica. Só tem que saber que tem uma matéria chamada termoquímica e que tem esse ΔH que está aqui. E esse ΔH está nos fornecendo aqui menos 50 kJ. Esse menos 50 kJ, ele sempre vai fazer referência ao sentido direto. Para quem não sabe, o valor negativo é de uma reação exotérmica. Então quer dizer que o sentido direto é uma reação exotérmica. Se o sentido direto é uma reação exotérmica, o sentido inverso vai ser uma reação endotérmica. Então, direto exotérmica, inverso endotérmica. Outra análise que tu tem que fazer é contar o número de moléculas gasosas para saber quem vai ter maior e menor volume. Então, aqui no caso, nitrogênio e hidrogênio, eles têm 4V. Por que eu estou chamando de 4V? Porque eu imagino que cada um desses números aqui vai ser, no caso, um mol. E vamos imaginar também que a temperatura seja 0 graus Celsius, né? E um ATM, que é o CNTP. Então eu sei que 4 mols na CNTP é 4 vezes 22,4 litros, tá? Porque 22,4 litros é o volume de um mol. Então se eu tiver 4 mols desse lado, eu vou ter 4 vezes esse volume. Agora, se não for essa temperatura que eu falei, né, que é na CNTP, se for a temperatura, o volume muda, mas vai ser 4 vezes esse volume que mudou. Ah, mas não são 4 mols, vão ser, por exemplo, 0,4 mols. Tudo bem, eu entendo, mas tem que saber que aqui, vou imaginar um caso simples, é 4V. Já desse lado aqui, eu só tenho duas moléculas no estado gasoso. Ó, o estado gasoso para essa análise é muito importante, porque volume de líquido e sólido a gente despreza. Então, nas reações químicas, né, o volume do estado gasoso ele é muito maior, então eu só conto estado gasoso. Aqui eu tenho 2, vamos imaginar 2 mols, para poder comparar aqui que a gente imaginou 4 mols. Então aqui é 2V. Então seria 2 vezes 22,4 litros se tivesse nessa temperatura e pressão. Então esse vai ser o meu menor volume. Bom, feito essa análise inicial, agora eu consigo olhar para essa reação aqui e saber qual é o sentido exotérmico, sentido endotérmico, maior e menor volume. Toda vez que aparecer essa expressão desloca para ou forma mais de, significa como sinônimo, digamos assim, tá? Isso aqui a gente vai usar literalmente essas palavrinhas, desloca para
Vamos botar aqui um exemplo. Reagente. Quer dizer que forma mais do reagente. Desloca para amônia, por exemplo. Exemplo, tá? Forma mais da amônia, que é H3. Desloca para esquerda. Forma mais de quem está na esquerda. Então, isso quer dizer a palavra desloca o equilíbrio, tá? Forma mais de. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu só tenho 3 fatores que deslocam o equilíbrio. Em vez de eu ficar falando um monte de coisa, e geralmente os livros têm uma página para cada fator, nós vamos simplesmente anotar aqui uma tabelinha. Essa tabelinha é essencial. Gostaria muito que tu anotasse ela, né? Eu tirasse um print. E essa tabelinha nós vamos conseguir fazer o deslocamento de equilíbrio. Então, ó, se eu aumentar a concentração, sempre vai deslocar o equilíbrio para o outro lado, não importa onde foi que tu fez isso. Então, se eu aumentar a concentração aqui do nitrogênio, o equilíbrio desloca para o sentido dos produtos, aqui da amônia, o sentido da direita. Se eu aumentar a concentração do hidrogênio, desloca para o outro lado. Então, desloca para o lado dos produtos, da amônia, da direita. Só que se eu aumentar a concentração da amônia, desloca para a esquerda, desloca para o lado dos reagentes. Mas uma coisa é certa, toda vez que eu aumentar a concentração de qualquer uma dessas substâncias, desloca o equilíbrio para o outro lado que eu fiz isso. Agora, se eu diminuir a concentração, aí desloca para o mesmo lado. Imagina um exemplo aqui que eu tiro a amônia do sistema. Não tem como a amônia formar nitrogênio e hidrogênio. Então, se eu tirar a amônia do sistema, o equilíbrio desloca para cá, para o lado da amônia, para repor a amônia. Então, sempre vai ser para o mesmo lado. Só cuidado que sólido e líquido puro não deslocam o equilíbrio. Sólido e líquido puro não deslocam o equilíbrio. Então, pressão. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio é deslocado para o lado que tem menor volume. Tem sentido isso, né? Porque se eu aumento a pressão, o volume diminui. Então, é para esse lado que o volume vai ir, tá? O equilíbrio vai ir, digamos assim. Agora, se eu diminuir a pressão, vai deslocar para o lado de maior volume. Então, diminuiu a pressão, tu tá aumentando o volume. E o equilíbrio vai acompanhar isso, né? Vai para o lado de maior volume. Só cuida que às vezes, né? Não é o caso aqui de cima, o volume do reagente, ele pode ser igual ao volume do produto. E quando for igual, que não é o caso aqui de cima, né? Aí a pressão não vai deslocar o equilíbrio, daí simplesmente não desloca. Combinado? Bom, temperatura. Se eu aumentar a temperatura, desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico, tá? Tenta imaginar que você está dando energia. Se você está dando energia, a reação vai absorver essa energia e vai para o sentido endotérmico. Desloca para o sentido endo. Agora, se tu diminuir a temperatura, não tem de onde a reação absorver. Então a reação vai liberar energia para o sentido exotérmico. Então, sentido exotérmico. Combinado? Detalhe importante: a temperatura é o único fator que altera o Kc, o Kp, que altera a constante de equilíbrio. Tranquilo? Eu vou te mostrar como altera no próximo slide, ó. Temperatura versus Kc. Lembrando que o Kc, se tu nunca teve isso, né, produz sobre reagente. Mas no final do vídeo eu deixo o link para uma aula só de constante de equilíbrio, tá? Então, se eu aumentar, ó, numa reação endotérmica, que tem o ΔH positivo, tenta imaginar que o reagente para o produto é o sentido endotérmico, tá? Agora, é o ΔH positivo. Se o ΔH é positivo, o sentido direto é endotérmico, que é esse aqui. Consequentemente, se eu aumentar a temperatura, desloca pro sentido endotérmico. Então, desloca para o sentido dos produtos. E se eu aumento o produto, ó, essa análise aqui é importante. Se eu aumentar o produto, aumentar constante de equilíbrio. Então, está aqui aumentando a constante de equilíbrio. Agora, se for uma reação exotérmica, consequentemente, né, o sentido reagente-produto é exo. O contrário é que vai ser o endo agora, que é o que a gente quer. Porque se eu aumentar a temperatura, desloca para o sentido endo.
E quem que é o endo agora? Agora o endo é o contrário, então vai formar mais do reagente. E se nesse caso eu aumentar o reagente, olha o meu Kc, diminui. Então diminui minha constante de equilíbrio gráfico, é mais ou menos esse. Bom, agora vamos fazer um exemplo só para ver se a gente está entendendo a brincadeira, tá? Então apareceu uma reação aqui, ΔH negativo, e vai pedir alguma coisa sobre equilíbrio químico. Cuida com a palavra exceto, né? Então a gente pode afirmar todas, só vai ter uma errada. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho uma reação, o ΔH é negativo, quer dizer, o ΔH é positivo. Consequentemente, esse ΔH positivo, né, maior do que zero, é de uma reação endotérmica. Então o sentido endo é o sentido direto. O sentido exo é o inverso. Agora, olha o que ele vai dizer aqui, tá? Com relação ao volume. Você consegue ver que desse lado eu tenho 2 mais 7. Então, isso significa que nós temos 9V. Já desse lado aqui eu tenho 2 mais 4, que são 6V. Então, consequentemente, desse lado aqui é o lado que eu vou ter o meu maior volume. Combinado? Bom, com base nisso, a presença de um catalisador altera a constante de equilíbrio? Não, o único fator que altera é a temperatura, então a letra está errado. O catalisador só acelera a reação química, diminuindo a energia de ativação, até chegar antes no equilíbrio, mas não altera a constante. Se eu adicionar hidrogênio, o equilíbrio é deslocado para a direita. Se eu adicionar o hidrogênio, ó, o hidrogênio está aqui. Então, se eu aumentar a concentração dele, o equilíbrio vem para a direita, é verdade? Diminuindo a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Se eu diminuir a pressão, vai para o lado de maior volume, que é esse que está na esquerda, então, correto. E se eu diminuir a temperatura do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, se eu diminuir a temperatura, não tem de onde absorver, né? Então só pode ser para a esquerda. Então, verdade também, a única que está incorreta, né, é a letra A, que no caso vai ser nossa resposta, tranquilo? Bom, deixa eu só comentar rapidinho sobre o efeito do íon comum. Eu vou te resumir aqui dizendo o seguinte, tá? Quando a gente tiver uma reação que envolve íons, eu posso ter a adição de uma outra substância que tem um íon em comum. E aí não pense isso aqui como sendo uma regra nova. Esse íon em comum, na verdade, vai aumentar a concentração do íon que é em comum. E obrigatoriamente ele vai deslocar o equilíbrio por outro lado. Eu escrevi tudo isso aqui para você para não ficar um negócio assim meio, não sei se entendi. Então vou deixar tudo escrito aqui. E aí qualquer conclusão, né, que eles falarem, por exemplo, vai, por exemplo, diminuir o grau de ionização, vai. Só pelo amor de Deus, tá? Não vai falar nada que a constante vai mudar isso, não. Beleza? Ó, e também existe o efeito do íon não comum. Quando que eu vou ter um íon não comum? É quando eu tiver um íon que reage com outro íon. Então, por exemplo, nessa reação aqui, eu tenho a adição de prata e de cloro, que esses dois aqui reagem, fazendo uma reação de precipitação. E aí, quando eu precipito cloreto de prata, né, como é que eu vou saber a precipitação? Gente, olha só, para saber a precipitação, você pode saber aquela musiquinha da solubilidade, para saber quais são os sais solúveis e insolúveis, tá? Então tem a música da solubilidade. Se tu quiser, eu deixo aqui no final do vídeo também esse vídeo que tem todas as musiquinhas também, então não te preocupa, tá? Vai ser fácil de tu memorizar isso aqui. Então formou um cara precipitado, consequentemente, esse íon que está reagindo vai diminuir a concentração dele. E aí desloca o sentido para ele. Isso a gente estudou, né? Então diminuiu a concentração, desloca para o mesmo lado. Então, nesse caso aqui, né, eu vou escrever para você, ó, que está reagindo, e eu posso dizer que aumentou o grau de dissociação do hidróxido de prata, por exemplo, né? Então, é nesse sentido, tá? Não tem nada demais, só, pelo amor de Deus, não fala nada em constante. Constante continua constante, ela muda com a temperatura, tranquilo? Bom, então, olha essa questãozinha aqui muito interessante que envolve isso. Então ele deu assim, ó, desmineralização, o teu dente está virando íons, e aqui mineralização, o teu dente está, os íons, né, estão virando o teu dente, que é a hidroxiapatita. Bom, vamos ver primeiro
Número um. Se eu aumentar a concentração de cálcio, cálcio está desse lado aqui, tá? Ele sozinho. Ó, ele desloca para esse lado aqui. Favorece o processo de mineralização? Sim, que é o que está apontando para o lado que a gente está falando. Então, essa aqui é verdadeira. O consumo de alimento muito ácido favorece a desmineralização do esmalte dos dentes? Gente, se eu comer alguma coisa muito ácida, tem hidroxônio. E o hidroxônio, ele reage com a hidroxila formando esse casalzinho aqui, que é a água, tá? Então, only you. Então é verdade, vai diminuir a concentração de hidroxila e aí o equilíbrio vai deslocar para esse lado, que é o da desmineralização. Então tá correto. O número de oxidação do fósforo no fosfato é mais 5? Sim, isso é verdade, né? O 3 aqui não tem influência no NOx. O somatório aqui, como é o íon, tem que fechar menos 3. O oxigênio é menos 2, que vezes 4 dá menos 8. Então o somatório aqui é mais 5. Correto, gente, correto. Então, verdade. E no equilíbrio químico, a concentração desse cara aqui permanece constante. Na verdade, sempre, né? No equilíbrio químico, esse cara aqui, como ele é sólido, a concentração dele vai ser sempre constante. Não tem como tu aumentar ou diminuir a concentração de um sólido puro e de um líquido puro. E por isso que esses caras não deslocam o equilíbrio, não entram na fórmula, né? Porque é sempre constante. Beleza? Então, todas corretas aqui, né? Resposta letra D. E vou deixar os vídeos que eu prometi para vocês aqui no final, né? Também vou deixar vários links aqui na descrição. Um deles, cara, tenho certeza que tu vai gostar. E se tu comprar um material, esse studbook aí pro teu vestibular, ou para essa matéria específica, cara, tu vai me ajudar a produzir muito mais vídeos também para vocês. Então, bons estudos, forte abraço, até mais, beijo, tchau!